Eu, antes de fazer uma breve apresentação do curador e artista, eu me arriscaria a dizer que a Rua 57, essa série de desenhos que está lá exposta, seria uma espécie de obra de arte total de Cyrano Franco. A potência dessa série, de 1987, parece residir no fato de que esses desenhos articulam recursos expressivos de várias fases da carreira. Desde décadas anteriores, ele traz muitos elementos de outras fases de décadas anteriores e parecem anunciar recursos expressivos que ainda estavam por vir. Então é uma série muito poderosa. E agradeço muito ao Cyrano, ao Ángel e à Galeria Cerrado a possibilidade de presenciar essa série. Recomendo a todos esse encontro com essa obra. Cyrano Franco nasceu em Goiás Velho, Goiás, em 1947. Seu trabalho alcança notoriedade a partir da década de 1970, evidenciada pela forte expressividade, pela experimentação material e pela profundidade das temáticas que investiga. Há 60 anos, sua obra apresenta e comenta criticamente os problemas do Brasil. Ao longo de sua carreira, participou de exposições em importantes museus nacionais e internacionais, como MASP, MANRIO, MAN São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, The Bronx Museum of the Arts, nos Estados Unidos, e Nagoya City Art Museum, no Japão. Participou também da Segunda Bienal de Havana, de diversas edições do Panorama da Arte Brasileira do MAN São Paulo e da Bienal Internacional de São Paulo, sendo premiado na 13ª edição. Ángel Calvo vive e trabalha em Madrid. Desde 2011, foi curador de vários projetos de exposição para instituições como La Casa Encendida, Madrid, Espanha, Caixa Fórum, Barcelona, Espanha, MNAC, Barcelona, CCEMX, Cidade do México, entre outros. Em 2020, em coautoria com Juan Canella, publicou o livro Desde lo Curatorial, Conversaciones, Experiências e Afectos, pela editora Consone, e atualmente está preparando, junto com Marta Mestre, a Bienal Ano Zero 24, em Coimbra, Portugal. Eu gostaria, então, de iniciar essa conversa lançando uma pergunta para o Ángel, perguntando como foi o seu encontro com a obra de Cyrano Franco e o que te moveu a iniciar o trajeto, vamos dizer, da exposição no MAC Goiás, com esse segmento chamado Na Era das Máquinas, que eu achei bastante surpreendente como um ponto de partida para a obra do Cyrano Franco. Bom dia e muito obrigado também para a Galeria Cerrado, para toda a equipe, porque é uma ocasião incrível poder estar estes dias e poder levar tantos meses trabalhando com Cyrano e em conexão direta com toda esta equipa e especialmente também a Breno, que foi o curador assistente deste projeto e sem o qual, obviamente, também seria impossível estar hoje aqui. Então, a minha primeira viagem para o Brasil foi em 2017, mas eu conhecia quase desde que eu estava incluso fazendo faculdade, comecei a conhecer bastante arte brasileira, bastante arte do Brasil, quizás que não brasileira, que un pouco en relación con unha serie de artistas que tiñan moito contacto coa España, moito contacto con Portugal tamén. Sería o caso, por exemplo, da Sandra Cinto, do Albano Afonso e de Paulo Reis, un curador que foi ben importante para esa unión de Portugal, da España e do Brasil, que tristemente falecido há anos xa.
eu coñecí o traballo de Sirón un pouco dese xeito, quasi de encontrar algunhas pinturas en catálogos de colectivas. Eu depois me sorprendí na casa de que eu já tiña traballos dele en algún deses libros. Mas aconteceu que en 2019 foi, na Bienal que curou Gabriel Pérez Barreiro, na Bienal de Sao Paulo, que ele apresentou unha parte desta serie do Cesio, non? E foi lá que as persoas que estábamos juntas que nos sorprendimos bastante un pouco dese material, né? Non era só as pinturas, esas pinturas das primeiras vítimas e tamén algún dos deseños, senón toda esa documentación que tiña lá. E foi, entón, tempo depois, no ano pasado, que recibí o convite para facer unha exposición co Sirón Franco, e que o primeiro que eu fiz foi ligar para Gabriel, un bon amigo, preguntar: oi, acabei de receber este convite, ele estaba sabendo xa, e aí comezamos eu recibí bastante documentación coa que comezar o proxecto, viaxei para aquí, para Goiânia, para coñecer a Sirón, xa tiñamos feito bastantes conversas, e teño que dicir que posiblemente o que teña sido a pedra dentro desa documentación, o que ten sido o material máis importante, ese estudo do ano 94 da Don Aids, que estaba facendo naquele instante en Essex, xunto co Charles Cossack, co Gabriel Pérez Barreiro e con unha serie de curadores que saen desa primeira promoción lá. Mas que aconteceu que cando comezamos a pesquisar, eu e o Breno, en todo aquel material, tiña unha serie de coisas que nós acompañamos nesa exposición que está agora no MACI, que é as fábulas de horror, os semellantes, unha serie de traballos que xa Don Aids coloca como esos puntos importantes dentro da carreira do Sirón. Tamén comezamos a dar unha ollada no que foron esos primeiros traballos na Era das Máquinas, que é unha serie que comeza anos 68, que acaba como primeiros dos 70, pois anos 71, máis ou menos, no que xa a coisa comeza a irse conducindo cara a esas fábulas de horror, que no 75 ten ese ponto na Bienal en Sao Paulo. E achei ben interesante ese episodio, porque incluso falando co Gabriel, el dicía, se sorprendía porque eu mostrei bastantes traballos para ele, que nese libro da Don Aids están reproducidos ben pequenos, quase como documentación, mas que de pronto daba para ver que nesa década, no medio da década dos 60, estaba acontecendo en moitos lugares do mundo esa ollada casi a esa idea do cyborg, a esa idea da ciencia ficción, da literatura da ciencia ficción, e que cando comezamos a pesquisar un pouco encontramos con que moito artista de todo o planeta, e especialmente artistas da Latinoamérica, estaban traballando nesa dirección, que depois as carreiras van por lugares ben distintos. Un caso que eu mostraba para o Sirón eran esas primeiras pinturas do ano 66-67 do Juan Downey, que de pronto, claro, Sirón se sorprendía pola similitude absoluta deses traballos cos traballos dele, con esa Era das Máquinas. Obviamente ten moito niso do que pode ser esa chegada á Lúa no fin dos anos 60, desa guerra de Vietnam transmitida, obviamente no Brasil e en cada país, coas súas problemáticas. Obviamente aquí a chegada ao poder no ano 64 dos militares non podía pasar desapercibida. Un pintor non vai ser o mesmo no ano 63 no Brasil do que vai ser no ano 65. As coisas mudan moito. E foi un pouco iso. Penso que, para fechar esta primeira intervención, penso que unha das coisas, das partes importantes desta exposición, tanto da que está na Galería Cerrado, quanto do MACI, é esa idea de focar na parte dos primeiros traballos que non foron tan pesquisados aínda, a idea de focar na documentación e colocar ela no lugar da pintura tamén, entender que o Sirón Franco que está levando unhas santas para Brasilia no ano 86 é o mesmo Sirón que está facendo pouco antes esa serie dos semellantes, e que ten moito a ver, e é unha coisa que eu entendo que se ten que estudar en conxunto.
E depois, por outra parte, sería esa grade central que está lá e que sería o reflexo desta exposición, que é tamén entender que é unha retrospectiva, mas que non é unha retrospectiva dun pintor que xa non pinta. É unha retrospectiva dun pintor que probablemente pinta hoxe máis do que pintaba no ano 85. Pinta a diario, pinta cada noite. Entón, non dá para facer unha exposición quasi como un recordo. É unha exposición que ten que mostrar que é unha exposición viva. Por exemplo, pensar que aquela pintura do fondo é deste ano, ou pensar que algunha das pinturas que ten en baixo é de há 2 meses, do lado de pinturas que son dos anos 80, dos anos 90, para entender, por exemplo, ese xeito tamén de colocar os números, para non lotar unha exposición de ficha técnica, senón lotar unha exposición de pintura. E depois dar esa información para os públicos, para poder acceder á información toda. Eu penso que é un pouco iso, que é tentar achar outros espazos para entender mellor. Perfeito. Então, antes de passar a bola para o Ciron, eu vou pegar esse gancho justamente desse primeiro segmento da exposição no MAC Goiás, que é na Era das Máquinas, dessa relação que ela evidencia, esses trabalhos, esses desenhos, que são muito, que realmente tem uma pegada muito de ficção científica, muito interessante esses desenhos, e eles trazem essas relações com as máquinas da época que se popularizavam, todas as câmeras de filmagem, as câmeras de gravação, os equipamentos de gravação, quer dizer, essas 1000 possibilidades maquinais que vamos dizer, que se populariza, se democratiza nos anos 60, que Ciron assimila como equipamento de experimentação e de trabalho, e que talvez vá levar o Ciron para um lugar também que eu costumo chamar do artista jornalista. Né? Então, assim, queria saber como que você como que você recebe essa ideia de um artista jornalista desde do fazer, do lidar com essas máquinas, até toda a sua postura artística de acompanhar os acontecimentos do mundo e os problemas do mundo com a sua experimentação plástica. Bom dia, obrigado por terem vindo. Achei que sábado não viria ninguém. Falei, sábado, 11 horas, todo mundo dormindo. Mas muito obrigado. Primeiro eu tenho que fazer aos 14 anos, eu comecei a filmar com Super 8. Sempre fui fascinado por tecnologia. Sou garoto ainda. Quando eu fiz 17 anos, veio o golpe militar. Então eu utilizava mimeógrafo. Eu usava isso para colar à noite contra os militares, né? Sempre fui apaixonado por ciência. Era um momento que o homem estava preparando para ir à Lua, né? Então tinha depois também, logo em seguida, a guerra do Vietnã, que já foi nos anos 70, né? Mas eu sempre fui ligado assim no que está acontecendo no país e por que está acontecendo, né? Então, o jornalismo, ele tem uma eficiência rápida no dia seguinte, né? E eu comecei a pensar numas instalações que era uma maneira de recolocar em pauta certos assuntos que a imprensa não falava mais. Então, por exemplo, a mortandade infantil. Naquela época morria 1020 crianças recém-nascidas. Eu fiz uma bandeira com 1020 caixões de recém-nascidos e coloquei no dia 12 de outubro, Dia da Criança, em Brasília, né? Foi uma complicação, porque toda vez que eu ia fazer alguma manifestação em Brasília, primeiro vinha a polícia, e aí era complicado. Os jornalistas me ajudavam a colocar as coisas dentro do caminhão e se mandar. Mas eu sempre achei que nós brasileiros reclamamos do futebol, conseguimos ficar 4 dias numa barraca para esperar uma banda de rock, mas nós não reclamamos do que está acontecendo no país. Isso ficou muito claro para mim muito cedo, até porque eu sou um filho caçula, né? E meu irmão
mais velho morreu recentemente com 97 anos. Uma família de dinossauro. E eu ouvia notícias várias e músicas várias. Por exemplo, eu tinha irmão que ouvia só Vicente Celestino, né? Tinha um outro que ouvia música que era muito popular na época, mexicana. Então eu sou produto de várias situações que chegou a tal ponto que eu, todo dia, quando eu acordava, ia pintar alguma coisa, eu pintava uma coisa diferente. Tinha um certo complexo de não ter personalidade. Achava que eu não tinha personalidade, que eu não conseguia fixar sempre num determinado assunto e seguir ele. Porque eu lia muito jornal, eu vendia jornal, vendia o Cruzeiro, vendia a revista Manchete na rua. E isso culminou com um grande... uma simbiose entre a arte e o jornalismo, quando eu fiz uma instalação que é Salvar Nossas Almas. Como é que é essa instalação? É uma lona de 45 metros, por mais ou menos 25 de largura, em que eu imprimi notícias de violências domésticas. Entende? E isso foi o cruzamento, foi o que eu cheguei mais próximo. E também comecei muito cedo, quando ia dar alguma entrevista, eu não falava de arte, eu falava das questões sociais. Porque, esteticamente, quando você está numa universidade ou num lugar assim, as pessoas já são enfim, daquela região mental, né? Já são da área, né? Você não precisa falar muito para uma pessoa o que é um quadro, enfim. Então, isso... Eu conheci o Ferreira Goulart, tive a sorte de conhecer os grandes intelectuais brasileiros que foram meus amigos, foram meus tutores, e eu até emociono quando lembro deles, porque minha mãe falava: meu filho, mas você só tem amigo velho. Eu falava: mas é ótimo escutar. E ele dizia: aí é que está a fonte, né? Aprendi muito com eles, devo tudo a eles assim. Milor Fernandes, Jaguar, Ziraldo, Antônio Aisses, Rubem Braga. Então foi um universo maravilhoso, né? Mas aí eu descobri que eu realmente não tinha personalidade, e isso foi ótimo, porque eu costumo dizer que eu sou vários, e eu espero que novos Cirons nasçam dentro de mim, porque eu não fechei nenhum conceito, né? Então eu nesse aspecto, eu sou confuciano, porque a minha ideia é de viver como aprendiz, e não de chegar a uma síntese, ou chegar a um pensamento incrível, não. Eu quero conhecer, eu sou um caminhante, né? E sou um aprendiz. E como aprendiz, isso me dá liberdade de acordar, olhar para um tênis e pintar um tênis. Eu não criei um compromisso para mim de ter que ser isso. Eu sou vários. Todos nós somos vários. Depende da gente deixar os outros que estão dentro da gente aparecer. É um pouco isso. Maravilha, Ciron. Queria saber do Ángel, como é que você vê esse comentário crítico da vida brasileira se refletir na pintura do Ciron Franco? Creio que essas duas pinturas que tem tanto aqui quanto abrindo as exposições, que são anos 61, e que o Ciron en verdade nunca fala delas como obra de Ciron Franco, mas que en verdade nunca esconde, nunca deixa iso de lado. Eu creio que ese primeiro retrato que ten no maqui desa crianza que está abrindo a exposición, que por un lado fica quase como documento fora, porque non é unha serie de traballos recoñecidas, mas por outra parte está no comezo, e que fica ollando para toda a exposición. Eu penso que xa ten en volta toda esa questão, ese ensimismamento desa crianza, né, con todas as complexidades do país. E penso que iso vai acontecendo xa na era das máquinas, que ten series nas que consigue que sexa máis evidente, mas eu penso que xa as fábulas do horror é ben evidente digamos, ese peso que ten en riba o pintor dentro dese clima político,
mas que ten tamén o país, e que pouco a pouco vai evoluindo, consigue abrirse máis co final da dictadura, digamos, mas eu achaba, comentamos cando comezamos a falar, cando fixemos esa conversa tan extensa para o libro da exposición que vai ter en Porto Alegre, como esa figura dentro do Guernica leva na bunda ese primeiro número, non? Ese 64, que non é unha coisa que está quasi comezando a aparecer dentro da súa pintura, as letras, os números. As caligrafias. E que penso que pouco a pouco van aportando unha serie de dados que é moito co que traballa a imprensa, né? Cos dados. Falar, cando aparecen nas peles, nunha parte das peles, xa anos 90, anos 80 avanzados, no comezo dos 90, cando comezan a aparecer esas peles autónomas nas que ten envolta os números, que os números xa non son máis as datas, senón que son os calibres das armas coas que están matando esos animais, cando no curral comezan a aparecer todos esos números, que son números que por unha parte son datas importantes para o país, para todas, para todos, mas tamén datas importantes do propio artista. Decir, aparece ese 137 permanentemente, que é un número utilizado no Cesio, aparece o número da rúa, aparece tamén o ano 1500, obviamente, mas aparece de pronto o ano 1970, que eu pensaba, que ten o ano 1970? O que ten o ano 1000... Ten moito a ver con iso, ten moitas datas que poden ser moitas coisas, mas que obviamente parece quasi unha especie de quebracabezas, mas que todo ten un significado en volta, e que eu entendo que vai evolucionando segundo a questão política se vai, de algún xeito, aliviando un pouco. Ou pensar, por exemplo, que na área documental que ten no Maqui, chega un ponto no que colocamos unha serie de pinturas. Ten unha pequena no fondo, que son ese logotipo que foi feito na España no ano 1992 para conmemorar o que se deu en chamar lá e que se celebrou tanto a idea esa do descubrimento, mas que o descubrimento nesa pintura de Sirón, nesa pintura que Sirón manda para facer esa valla inmensa publicitaria que a España mandou por aí para todos os lugares, non era máis esa celebración, sino que era ese logotipo e a coroa viraban unhas garras que estaban desgarrando a América. Obviamente esa pintura está aí porque a que seleccionaron finalmente o comité foi outra que era ben máis simples para eles, que tampouco era tan simples. E depois, por exemplo, ten esa pintura que pon fora, que ten esa grafía feita polas persoas, que é esa serie que o Sirón pinta aí ben conectado xa coa acción política, que é esa ratoeira que vai para Brasilia para protestar, ese espello que é o mapa do Brasil, que protesta polos casos de corrupción do goberno Collor, e ao mesmo tempo ten unha serie de pinturas que son explícitamente políticas. Eu acho que ten un momento no que eu entendo que toda a pintura do Sirón Franco é política, digamos que, mas que chega unha hora na que esas coisas se misturan, tal como entra esas follas de imprensa impresas para facer un tapete inmenso, tamén acontece o contrario. Acontece que tamén a pintura se ve totalmente, digamos, abordada pola questão política. Eu acho que é isso mesmo, porque ocorre dois fenômenos. A ideia que você tem, na hora que você vai pintar, você tem que esquecer o problema, porque você está lidando com uma superfície bidimensional e você tem que criar, quer dizer, você não, assim, você tem que pensar que ela tem que ser uma obra de arte, não uma descrição daquele momento só, mas você tenta unir isso, né? Quer dizer, comentar um assunto, mas que ele seja, que ele tenha a linguagem da arte, no caso pintura, ou instalações e tudo isso. As instalações, elas na verdade, elas começaram na minha casa. Minha mãe todo final de ano, ela fazia o presépio. Então eu que fazia o presépio, enorme, tudo com papelão e cola, e depois você pintava. Então ali já tinha uma coisa da escultura que eu não percebia, mas a escultura mesmo
por exemplo, na universidade eu nunca trabalhei com moldagem, porque a minha mãe era muito ligada, a neura dela era que se você lavasse a mão toda hora, você não adoecia. O tempo provou que ela estava certa, né? Entende? Então, eu não conseguia tocar no barro. Não conseguia. Eu podia chegar em qualquer lugar, antes de sentar, eu limpava, fazia isso, porque ela era muito ligada nessa higiene, assim, e eu herdei isso. Mas, aí um belo dia, um amigo meu descobriu um barro, ele tinha montado uma fundição de bronze, e ele falou, ó, esse barro aqui, ele parece cera, vai ser ótimo. E eu fiz minha primeira escultura, e depois tiramos a forma em bronze, né? Então, tudo que eu, por exemplo, comecei a fazer recentemente, o videomapping, para quem não conhece, são aquelas projeções que deformam o edifício que está sendo projetado, cria uma outra realidade ali naqueles espaços enormes, né? Mas descobri também que tudo que eu estou fazendo hoje, eu já, quando garoto, já brincava com isso, né? Então, a filmagem Super 8, eu havia ganho um livro do meu irmão, que era um livro que tinha que usar 6 pilhas Rayovac, daquelas grandes. Então você tinha um ponto que você marcava que onde tinha uma máquina e do lado direito havia várias fotos de inventores. Então quando você clicava aqui, digamos, o Edison, né, e clicava aqui na lâmpada, era ele, aí você ganhava. O jogo tinha uma pegada também assim muito interessante. E eu sempre achei que o jornalismo, e continuo achando, é uma coisa muito importante. Um país que não tem liberdade, onde que o jornalismo não há liberdade de expressão, enfim, é complicado. Mas eu sentia que na arte eu tinha que usar uma outra ferramenta. Então a ferramenta que eu usei foi levando para Brasília, e porque ali também está todos os jornais do mundo, né? Tá ali as agências e tal. Eu fazia aquilo para fazer com que aquele assunto que não estava mais em pauta, ele fosse colocado novamente em discussão no país. Me malhavam muito de que eu fazia para aparecer. Eu falei, mas eu faço para aparecer mesmo. Ao contrário, eu quero que a imprensa transforme isso aqui novamente numa outra questão de retomada de assunto que a imprensa já não estava mais interessada. Morreu uma menina que foi assassinada em Brasília, foi uma coisa muito chocante. A mãe dela me ligou e falou, olha, já não sai mais nada, você não pode criar alguma coisa aqui para a gente colocar, porque eu não aguento mais, eu não durmo, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou pensar, agora não tem como fazer, se você está me falando isso, eu sou tocado por alguma coisa que aí me leva a fazer. Eu nunca fiz, mas essa experiência de você como mãe me ligar, comoveu, eu vou pensar. Em seguida tinha matado a Dorrit, que era uma missionária inglesa, não, americana, né? E eu aproveitei esse gancho para falar de uma violência mais geral, não só específico da mãe, né, dela, né? Então, Brasília tem essa coisa, por exemplo, um monumento que eu fiz ao Galdino, foi amigos de Brasília que me ligaram, você tem que vir aqui fazer alguma coisa e tal. Eu falei, cara, eu estou morando na Bahia, mas eu vou fazer. Então, na época, eu estava fazendo os artigos visuais para o Globo. Eu falei, eu vou fazer um desses artigos. No outro dia, quando eu li que os meninos que mataram, falaram que mataram porque acharam que era mendigo, aí eu dei uma pirada, assim. Parei com tudo que eu estava fazendo, liguei para o governador, na era o Cristóvão Buarque, que é uma figura muito interessada na educação, né? Criou Bolsa Estudo, né? Ele criou muitas coisas importantes ligadas à educação. E aí eu criei, falei, ó, eu vou fazer aqui em Salvador, e curiosamente, os Pataxós são da Bahia,
Depois é que eu vi essas conexões assim. Aí fiz, ele mandou, falou, você manda, isso vai ser um presente para a cidade, mas você manda um caminhão, aqui é uma coisa pesada e tal. Vim para Brasília, montamos, e só agora é que colocaram, depois de quantos anos? Eu fiz em 97, eu tenho 30 anos, né? 30 anos, né? Então, agora que colocaram lá uma placa, falando o que aconteceu, eu briguei muito porque eles não queriam colocar, dizendo que não podia colocar o nome dos meninos que mataram, porque eles já foram condenados e tal. Eu falei, então ótimo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o seguinte, no dia tal, à noite, apareceram 4 ETs, moradores do Lago Sul, e queimaram o índio. Escreveram, senhora, o que você quer que coloque na placa? Falei, eles não podem colocar o nome dos caras, então foram ET. Né? E aí agora realmente colocaram e fizeram direitinho. Essa frase, né, que o Ciron falou, que às vezes que já chamaram a atenção dele, de que ele está querendo chamar a atenção e que é isso mesmo que ele faz, porque ele quer chamar a atenção para o fato que está acobertado, né? Isso se revela muito claramente num documento, né, que estava nos arquivos do Ciron e que agora está exposto lá no MAC Goiânia, que é a primeira página do Jornal do Brasil, de outubro de 87, que tem, assim, na parte de cima do jornal, a foto da manifestação performática, com as máscaras, né, de antirradiação que o Ciron organiza na rua de Goiânia. Então, essa foto dada com muito destaque na parte de cima do jornal, e na parte de baixo um enunciado do governo de Goiás dizendo que sim, que houve um vazamento radiativo, papapá. Quer dizer, né, essa primeira página do jornal, ela mostra claramente como a arte traz a notícia, né? Que se não tivesse aquela manifestação de Ciron Franco, provavelmente esse fato ia ser acobertado pelo governo por sabe-se lá mais quanto tempo. Então, essas duas informações dividindo a primeira página do jornal é muito representativa desse trabalho que ele vem fazendo, né? E que coloca a arte realmente nesse lugar da enunciação dos fatos em primeira instância, né? Sim, que é muito surpreendente. E aí, eu acho que então o trabalho do Ciron está sempre nesse tensionamento entre a objetividade e a subjetividade, que também é um debate dentro do próprio jornalismo, né? E é um debate da vida. Acho que de todas as instâncias da nossa vida a gente está nos debatendo com ser objetivos, mas ao mesmo tempo ser sensíveis, né? E trazer uma série de conteúdos relacionados às coisas que a gente se relaciona. Então, eu gostaria de chamar a atenção agora para a figura humana, né? Para como o Ciron trabalha a figura humana na pintura, principalmente nesse segmento que o Ángel chamou de fábulas de horror, em que a gente vê uma figura humana distorcida, um corpo que traz representações de dor, de violência, né? É um corpo muito subjetivo, né? Um corpo que parece que traz nessa representação uma subjetividade da história mesmo, que me lembrou, por exemplo, vou dizer, em geral, já surgiram comparações da figura humana, do uso da figura humana de Ciron com Iberê Camargo, por exemplo, mas me lembrou, por exemplo, uma relação com Goya, nesse sentido, os desastres da guerra, tanto nos desastres da guerra de Goya, quanto
quanto à própria representação que Goya fazia da corte espanhola, distorcendo aqueles reis, né? Quer dizer, acentuando os defeitos, acentuando né, as idiosincrasias, caricaturando a nobreza, ao invés de exaltá-la, né? Acentuando os problemas, né, do corpo e tudo mais. Então, assim, lembrando Goya, passamos para a Guernica, para a sua revisão da Guernica de Picasso. Então, eu queria que você me contasse para a gente um pouco o que te moveu a fazer, porque também é uma obra muito importante que está exposta, que parece que nunca foi exposta publicamente. Só no Rio de Janeiro, no Museu de Belas Artes. Era o dia, eles convidaram vários artistas, inclusive muito desenhista de humor, para fazer uma homenagem a partir da Guernica, né? Era os 100 anos de Picasso. E tanto é que no catálogo eu tenho só um estudo, porque a minha não ficou pronta praticamente em cima, porque é uma responsa você fazer uma homenagem a um artista de tamanha... Picasso é tudo, né? Você lembra da arte, Picasso? Então, eu pensei de fazer uma relação com a ditadura, né? Daí tem cravado nas nádegas de uma daquelas figuras o número 64. Eu imaginei, por exemplo, onde tinha o touro, eu fiz a anta, né? E achava necessário copiar a Guernica, quase como se fosse um desenho em cima de um vidro que eu colocasse numa tela, né? Então, eu peguei os meus personagens, agrupei, mas tudo abaixo dos desenhos de Picasso. Quer dizer, eu me curvei para homenagear o mestre, entende? Nasceu dessa postura, de você... Picasso é tão profundo que é um artista que, qualquer artista que entrar naquele universo ali, ele é tragado. Ele é um monstro maravilhoso nesse sentido, né? Então eu achei que era uma homenagem, mas que ao desenho dele, né, daquelas figuras que saem na diagonal, gritando, né? Então foi isso. Agora eu queria fazer do tamanho que é a Guernica. A Guernica tem 4x8, mas aí eu não tinha grana para fazer isso. Mas a ideia era fazer uma na mesma proporção, né? Porque a proporção ela é muito importante na obra, dependendo do assunto, do que você está lidando, né? Aquela proporção, ela te envolve. A proporção da Guernica, ela é poderosa, né? O fato dele ter eliminado a cor também, né? Ali não existe cor, a morte não tem cor, né? Ela é toda cinza, né? Então foi uma experiência difícil, assim. Eu levei mais ou menos 2 meses para chegar naquela conclusão. E quando chega também, quando você está pintando, muda, porque a escala, né? Ela tem 2x4, a Guernica tem 4x8. Então foi isso. Você quer comentar? Sí, é interesante tamén pensar na idea de que é Sirón pintando un Guernica, cando Guernica en verdade é, digamos que dentro de Picasso é a peza que tamén é unha crónica do que está acontecendo. Guernica recebe un encargo Picasso recebe un cargo para pintar, para facer unha pintura para o pabillón de España en París, na Exposición Internacional de 1937, e cando ele recebe un cargo, pouco depois acontece o bombardeo de Guernica pola aviación alemana, né, no medio da Guerra Civil. Entón é interesante pensar en iso, que é a pintura políticamente máis explícita, digamos, máis que podería ser unha folla de jornal. Da folla de jornal que naquel momento non estaba tendo na España. Claro, ditadura, né? Penso que é interesante iso, sobre o que fala Sirón da cor, ten moito a ver tamén a chegada da fotografía, ou polo menos é unha das posibilidades, né? Que teñan sido as fotografías da Dora Maar durante o proceso as que definan
a posibilidade de que Picasso, cando está asistindo a ese revelado das imaxes, que tamén ele se decante pola posibilidade de que esa falta de cor é algo que pode acontecer tamén nas fábulas de horror. Também Quando esas séries, também, né? esa serie, por exemplo, que ten esa cor máis apagada, mas que depois só chega depois desa ida para a Europa, entender na Europa a cor do Brasil. Penso que é interesante. Tú comentabas antes sobre a obxectividade e a subxectividade. Quizáis non sexa tanto o problema da obxectividade e a subxectividade, senón que a subxectividade leve consigo unha ética profesional. Porque, obviamente, somos subxectivos. O xornalista é subxectivo cando escreve sobre algo porque é unha ollada propia. Mas o problema que temos é a falta de ética profesional, a falta, digamos, de empatía co outro. No caso, por exemplo, dun acontecimento, dun suceso, de que a imprensa sexa presionada para pagar unha coisa como que acontece co Césio en Goiânia, mas o que está acontecendo todo o día en todos os lugares, né? Essa falta de... É isso mesmo, eu acho isso. É um longo debate, esse objetividade versus subjetividade. Tem tamén outra coisa que antes fiquei pensando, que sobre a questão de Goya, tamén ten uns estudios posteriores que falan de que, en verdade, o Goya non estaba tanto deformando, en algún caso, nas pinturas grandes, nos retratos, senón que, en verdade, estaba sendo incluso xeneroso, porque a questão da endogamia dentro das propias familias reales na España, claro, chegaba unha hora que era un absoluto, como era, o sonho da... Ele não disfarçava, então, né? Não, parece que sí, que era pouco objetivo, incluso para beneficio da monarquía. Mas todo pode acontecer. Mas ele depois se despacha ben nas suas gravuras. Ben... Pergunto de vocês 10 minutos, ou menos talvez, e vou sacrificar uma série de reflexões que eu venho fazendo sobre o Ciron, a partir de uma decisão de escrever sobre 100 obras do Ciron, tá? E seriam obras em que eu trataria cada uma delas de uma forma diferente, né? Para mostrar esse artista que se abre, né, de uma forma tão generosa, ao mesmo tempo tão pontual em cada escolha. Eu falaria então sobre o pincel do Ciron. Que pincel é esse? É um pincel polissêmico. É um pincel que produz, trabalha, opera, constitui, nega muitos signos e símbolos, né? Se nós olharmos essas duas pinturas aqui na frente, a da direita tem um tempo com uma certa cadência. Se eu vier da região do Alto Amazonas, é como se fossem madeiras arrancadas e jogadas ao rio de uma forma organizada para o seu transporte. A cada lugar ela significaria um objetivo. Se eu olho a pintura do lado direito, ela também é muitas. Ela é um rio de sangue, ela é um rio de mortes, ela é um rio de extermínios, genocídios, é o rio do Césio, é até um rio de um sangue estancado, né? Mas ela também é um rio musical. Essa música, ela pode ser uma música cantante, mas também é um vermelho histórico da justiça, da luta por justiça, do sangue derramado pela justiça. Mas esse pincel é musical. É como o Pater, que diz que toda arte aspira à condição de música, que foi retomada por Adorno, a partir do Pater. O Pater era um filósofo inglês, discutiu a Renascença, também por Mário Pedrosa, mas também por Hélio Silva. O que eu faço é música.
Então, fazer música, tem muitas formas de fazer música na arte. E aqui nós temos um pincel compositor. A segunda questão é o pincel das escrituras impossíveis e necessárias. É a escritura do indizível. Aquilo que é tão terrificante que as palavras não bastam. Né? E por isso mesmo é preciso pintar, como se pode dizer. Wittgenstein, quando trata do indizível, ele diz que era preciso se calar, porque a partir daí, falar daquilo que nós não podemos dizer é o campo da metafísica. Não. Cicerón é o campo da física, do corpo. Do corpo que, no sertanejo sofrente, ele transforma num sertanejo em sofrimento coletivo ou individual. Né? Essa é uma passagem do indizível. Mas também é aquilo que não se pode esquecer. Nós somos proibidos de esquecer da tortura, da morte do Galdino, do governo Bolsonaro. Nós somos proibidos de esquecer. E temos que relembrar, nos diz o pincel, o cinzel, os instrumentos de trabalho, desse homo faber, que é o Ciron, né? Nós temos que lembrar sempre que for preciso e sempre que for esquecido. Né? Mas esse pincel que se lembra com ira cívica, né, é um pincel da ira cívica, é um pincel irado. Ele também é um pincel que acaricia. Ele acaricia as peles dos animais em extinção. Ele é um pincel áptico, portanto, que pede um toque. Mesmo que seja na obra que lhe deu o maior prêmio do Brasil nos anos 70, que era o Salão Nacional de Arte Moderna, que essa pintura hoje está no Museu Nacional de Belas Artes, mesmo que seja a pele de uma raposa, de uma burguesa satisfeita numa marcha da família, por Deus, não sei mais quem, e calada sobre as torturas. Né? E a tortura está ali, naqueles dentes terríveis daquela raposa, coitada. Vítima. Né? É um pincel arma. É um pincel que luta. Luta para tudo quanto é lado. E nós falamos hoje, aqui já se falou hoje do Goya, né? Dos desastres da guerra, em que nós temos todo tipo de defesa, alguém que morde a perna, alguém que usa uma faca, se defende como pode. Ciron nos defende com um pincel, com pelos e animais. Né? Porque é impossível esquecer das violências do poder. Agora aqui, ele já não é só o contemporâneo de Hélio de Sica, mas também o Antônio Dias, dos anos 80, né? Que também trabalhava questões diversas, né? Usando histórias dos quadrinhos, etc., para narrar as violências, o machismo, etc. Mas esse pincel da arma é um pincel da compaixão. É o pincel da compaixão da família que foi morta perto de casa. É o pincel da criança que é morta, da mãe que é morta, das mulheres. É o pincel da compaixão. Compaixão, compassivo pelos animais, pelas plantas. Ele é um pincel com compaixão, com simpatia pela vida em suas diversas formas. Nesses termos, é um pincel indígena.
Não há diferença entre animal, a pedra, a água e o humano. Somos todos seres de um mesmo universo. Né? É um pincel que sonha. Muito vem do sonho, né? E muito vem do sonho, que é um pesadelo. Mas não se furta a acordar no pesadelo e a pintar. Nesse sentido, né, ele é também um pincel narrativo, como você colocou. Né? É esse jornalista, né? Mas é do jornalista também, dos jornalistas mortos. Como Silvio Meirelles, na origem do Desvio para Vermelho, ele narra a história de quando morou em Goiânia, o pai dele era indigenista, foi assassinado um jornalista em Goiânia e o pai o trouxe para vê-lo. E os amigos escreveram com sangue algo que era assim, falando de memória, aqui jaz um homem que lutou pela liberdade. Né? Então, pintaram e os amigos voltaram a pintar então com tinta vermelha. Essa tinta vermelha é frequente e você agora que é também parte de Silvio Meirelles. Né? Querido amigo. Como? Ele é um querido amigo. Exatamente. Agora, o pincel, seu pincel, é um pincel mágico da fenomenologia da percepção. Né? Segundo Merleau-Ponty, citando o poeta Paul Éluard, o pintor empresta o seu corpo à pintura. E o que nós vemos aqui, no Césio, na Guernica, e em tantas outras situações, é o corpo cirônico emprestado à pintura, à matéria da pintura. Né? Mas ainda, na questão da fenomenologia, existe um fenômeno discutido por Merleau-Ponty ainda, que é o da reversibilidade. O que nos olha numa pintura do Cirone? Essa pintura preta, aqui é a segunda. Né? O que nos olha numa pintura abstrata? Numa pintura de Pérez, numa pintura de César? Né? O que nos olha? Esse olhar nos interpela, nos pede uma troca de informação. Aquele olho nos olha e pede de tudo. Agora, também é um pincel um pincel adjornatório. É um pincel que se atualiza. Né? A Guernica, da Espanha, é a Guernica de 64, e com aqueles nomes de povos indígenas, se atualiza hoje no genocídio dos Yanomamis e de outros povos. Né? Então, esse é jornalismo. E eu diria, por fim, que é um pincel aporético. É um pincel que não está preocupado em dar todas as respostas, mas está muito mais interessado em não dar algumas chaves para exigir que cada um de nós interprete aquilo que é o nosso mal-estar da civilização que temos de frente. Você é um pintor do espírito do mal-estar da civilização brasileira, né? Esse momento terrível que vai se atualizando, você não para de experimentar isso, né? Mesmo em termos de democracia, você vai se preocupar com esses desvios. E isso, então, eu
termino aqui, pedindo desculpas se me estendi, mas a gente foi ótimo. Sucesso. Tá.